Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre algumas situações que estão pipocando em alguns portais que cobrem o Flamengo, sobre uma insatisfação do técnico Vitor Pereira com a diretoria do Flamengo, sobre a crescente insatisfação da torcida e de uma base boa de apoiadores de Rodolfo Landim com o trabalho do Marcos Braz e com o trabalho do Vitor Pereira. Também quero falar com vocês sobre uma situação que vai dificultar ainda mais o trabalho do técnico Vitor Pereira para o clássico que vai acontecer nessa quarta-feira contra o Fluminense. Graças à derrota ontem para os viceínos, o Flamengo ficou a 1 ponto do Fluminense. E Flamengo e Fluminense vão decidir, então, não a Taça Guanabara, porque é um título simbólico, não tem nada na Taça Guanabara, né? Mas sim a primeira e a segunda colocação desse grupo de G4 que vai se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Como eu falei para vocês no vídeo de hoje mais cedo, do terceiro ao quarto lugar, do terceiro ao quinto lugar, ainda há uma indefinição de quem é que vai entrar. O Volta Redonda precisa vencer para continuar no G4. O Botafogo precisa vencer e contar com uma derrota ou de Volta Redonda ou de Vasco da Gama para poder entrar no G4. O Botafogo que hoje é quinto colocado. Então, essa última rodada do Campeonato Carioca vai decidir muita coisa. Vai decidir basicamente quem é o primeiro e segundo colocado, quem é o terceiro e quarto, a ordem de tudo isso e quais serão os confrontos das semifinais do campeonato. Algumas coisas começaram a pipocar, algumas notícias começaram a pipocar hoje em alguns portais que cobrem o Flamengo. Uma delas me chamou muito a atenção. Sobre o Vitor Pereira estar confidenciando a amigos próximos, ou ao staff dele, ou a quem quer que seja próximo dele, uma insatisfação dele com a diretoria rubro-negra que prometeu reforços, mas não conseguiu contratar ninguém. Eu fiquei pensando a respeito disso, sabe? Eu fiquei matutando aqui, caraca. Os insucessos do Vitor Pereira e do Flamengo nesse ano são na Supercopa do Brasil, quando jogamos contra o Palmeiras e perdemos. Na Recopa Sul-Americana, quando perdemos o título para o Independente Del Valle. Para o Al Hilal, no Mundial de Clubes, quando jogamos e perdemos. Esses 3 jogos especificamente são jogos que demandariam reforços para o Flamengo precisar ganhar. Quer dizer, esse time, esse elenco que o Flamengo tem hoje, não conseguiria bater o Palmeiras, não conseguiria bater o Al Hilal, não conseguiria bater o Independente Del Valle e o Vasco da Gama sem reforços. Para a gente ter uma campanha melhor do que essa que nós estamos fazendo, seria necessariamente importante termos reforços para essas partidas? Desde quando o Flamengo virou um time inferior a esses clubes? Porque esse elenco do Flamengo, aos trancos e barrancos no ano passado, ganhou Copa do Brasil e Libertadores da América. Nós jogamos contra os melhores nessas 2 competições e vencemos. Repito, aos trancos e barrancos, mas vencemos. Aí, de 12 de novembro do ano passado para agora, nós nos enfraquecemos tanto assim. Tem uma explicação plausível para esse desespero do Vitor Pereira por reforços. O Flamengo que jogava o ano passado com o Dorival Júnior tinha essa configuração aqui. Santos, Varela, Rodinei ou Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia jogando como primeiro volante, aí aqui a gente tinha o João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabi e o Pedro. Essa era a configuração básica que o Flamengo jogava o ano passado. Daí nós começamos o ano com o Vidal no lugar do João Gomes, ora o Gerson também no lugar do João Gomes, mas a configuração se manteve dessa forma sim. Só que agora o técnico Vitor Pereira está mexendo na forma do Flamengo jogar. O que está acontecendo? Por lesão, o Léo Pereira saiu, o Thiago Maia voltou, passou a jogar aqui pelo lado esquerdo, o Davi Luiz começou a jogar centralizado, com o Fabrício Bruno jogando mais pela direita. Com isso, os laterais Ayrton Lucas e Varela foram liberados para subirem mais, o Arturo Vidal passou a jogar com o Everton Ribeiro e a gente teve então o Arrascaeta um pouquinho mais deslocado
para a esquerda, o Gabi um pouquinho mais deslocado para a direita, mais fora da área, com o Pedro lá no ataque. Vocês conseguem perceber o como nós fomos mexendo, o quanto o Vitor Pereira foi mexendo na equipe? Nós saímos de um 4-4-2 básico para um 4-4-3. Só que para o 4-4-3 funcionar, a gente tem que ter uma saída rápida. E o Arrascaeta não é esse cara para sair rápido por aqui, nem o Gabi para sair rápido por aqui. O Ayrton Lucas tem ganhado importância para o Flamengo porque ele consegue sair rápido e dar profundidade na linha de fundo. Só que do lado direito, nós não temos a mesma característica no Varela para ele vir com velocidade aqui. O Varela é um jogador mais de toque de bola, um jogador mais cadenciador, mais inteligente, e o Everton Ribeiro não consegue fazer essa velocidade para passar aqui na frente. Por que ele não consegue mais fazer velocidade? Porque o Everton Ribeiro não está preparado fisicamente para a exigência que ele está tendo esse ano. Ele mal consegue trabalhar nessa faixa aqui do campo. Então nós não temos velocidade pela direita e como o Ayrton Lucas sobe e desce várias vezes, algumas vezes ele não desce no tempo certo para poder dobrar a marcação junto com o Thiago Maia, deixando o Thiago Maia exposto e a gente sofrendo alguns contra-ataques. Ontem a gente viu isso muito no jogo contra os vice-reinos. O Gabriel Peck deitou e rolou aqui nas costas do Ayrton Lucas, porque o cara uma hora vai cansar. Então, qual seria a solução para o Flamengo do Vitor Pereira conseguir jogar nesse esquema de 4-3-3? Seríamos termos um jogador de velocidade por esse setor aqui, e esse jogador é o Everton Cebolinha. Ele está sendo muito agressivo, ele está dando muita agressividade quando entra no jogo do Flamengo. O Arrasca passar para o meio de campo e o Gabriel jogar mais perto da área. Gente, o Gabriel sempre saiu da área. Vocês sabem disso, ele sempre saiu. Só que agora, ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui, ele tá recebendo bola aqui, ele tá recebendo bola aqui embaixo. E aí ele não é útil pra gente nada. Ele é útil aqui, ó. Daqui para dentro, aí ele é muito útil, joga demais. Agora daqui para trás, ele não consegue armar. Parece que ele quer ser o Zico, mas ele não tem essa categoria toda para ser o Zico. Então ele está desperdiçando o tempo dele e o nosso, fazendo uma função que deveria ser do Arrascaeta, de caminhar o campo, e do Everton Ribeiro, de caminhar o campo todo. Agora o time está com 12. Para o Everton Cebolinha entrar, alguém nesse time vai ter que sair. E é verdade, o Everton Cebolinha ontem foi um dos culpados pelo gol do lateral direito viceíno. Ele não cumpriu a função de marcação, que é outra mentalidade que o jogador brasileiro não tem. Essa de ficar voltando o tempo todo, de ficar ajudando o tempo todo. Na minha opinião, o primeiro jogador a deixar o Flamengo deveria ser o Everton Ribeiro. E quando eu digo deixar o Flamengo, entendam como deixar a equipe principal do Flamengo, tá? Deveria ser o Everton Ribeiro. Daí, nós jogaríamos da seguinte maneira: com Thiago Maia, Davi Luiz e Fabrício Bruno, o Vidal sendo o único volante da equipe, Ayrton Lucas e Varela mais adiantados, Everton Cebolinha, Pedro e Gabi. Ainda assim, a gente ganha velocidade na esquerda, mas a gente não ganha velocidade na direita, porque na direita a gente não tem ninguém com essas características. Por isso, o Flamengo insiste na contratação do jovem atacante Ângelo dos Santos, porque o que o Cebolinha faz do lado de cá, o Ângelo faria do lado de cá também. Então nós teríamos velocidade nas duas pontas da equipe. Mas ainda assim, eu acho que a gente ficaria muito exposto se a gente mantivesse só o Vidal aqui. Uma maneira de resolver isso seria sacando o Vidal da equipe, trazendo o Thiago Maia para ser o único volante do Flamengo e voltando com o Léo Pereira para a vaga que ele tem aqui. Aí o time ficaria mais forte, porque o Thiago Maia é um cara que tem mais condições de fazer esse limpador de para-brisa na frente do sistema defensivo. Entretanto, a saída de bola do Thiago Maia é fraca. E o Everton Cebolinha já mostrou que é fraco na marcação, e o Arrascaeta não marca nem consulta no SUS. Então nós teríamos um buraco aqui no meio de campo entre o Arrascaeta e o Thiago Maia que as equipes poderiam explorar.
Então, para mexer no esquema tático, sim, nós precisamos de reforços. Nós precisamos de um volante como o João Gomes era, que conseguisse fazer a ligação do meio com o ataque, tendo vitalidade para poder correr o campo todo. Esse jogador, daqui a um tempo, pode ser o Igor Jesus, mas hoje ele não está pronto. Assim como o Fabrício Dias também não está pronto ainda. Não é só porque o cara é de outra nacionalidade que ele é melhor do que os nossos. O Fabrício Dias também vai precisar ser lapidado. O Eric Pulgar poderia fazer essa função do Thiago Maia, mas ele não vem sendo testado e também não vem sendo colocado aí. E agora ainda tem mais um problema. O Thiago Maia está lesionado e o Eric Pulgar também está lesionado. Provavelmente só no final do mês de março nós poderemos contar de novo com o Eric Pulgar. O Thiago Maia hoje vai passar por exames para a gente saber qual é a gravidade da lesão do Thiago Maia. Muito provavelmente ele estará fora do jogo contra o Fluminense. O Flamengo volta hoje a treinar, tá? Às 15 horas no Ninho do Urubu, visando essa partida contra o Fluminense. Mas o Thiago Maia já está descartado. O Davi Luiz também é um jogador que sentiu dores e pode estar fora. Então o técnico Vitor Pereira tem que compor essa equipe dele aí de uma maneira onde ele consiga substituir o Davi Luiz e consiga substituir também o Thiago Maia. Então, para mim, a provável entrada do Léo Pereira do lado esquerdo. Ontem, o Vitor Pereira mostrou que o substituto imediato do Davi Luiz é o Pablo e não o Rodrigo Caio. Porque no final do jogo, ele colocou o Pablo no lugar do Davi e não o Rodrigo Caio. Eu iria de Rodrigo Caio, mas até pela saída de bola do Rodrigo Caio, tá? Mas o Pablo não vem fazendo uma temporada ruim, não. Ao lado do Rodrigo Caio, ele vem fazendo bons jogos. Primeiro ao lado do Fabrício Bruno e depois ao lado do Rodrigo Caio. Então, assim, se o escolhido for o Pablo, a gente ganha em força física, no jogo aéreo, mas perde na saída de bola. Apesar de ter o Léo Pereira ali pela esquerda, que pode ser esse cara que pode compensar a saída de bola do Flamengo. Entendam saída de bola como sair tocando, não fazendo aqueles lançamentos loucos. No meio de campo, a gente pode utilizar o Gerson. O Gerson pode ser esse jogador a entrar como primeiro volante. Ele jogou assim, se não me falha a memória, contra o Independente Del Valle, de primeiro volante. Mas a gente perde boas características do Gerson subindo ao ataque e também o Gerson não é muito confiável na marcação. Mas esse é um problema que o técnico Vitor Pereira tem para estudar para jogar contra o Fluminense. A entrada do Everton Cebolinha é uma coisa que o Vitor Pereira quer há muito tempo nessa equipe do Flamengo, mas até hoje ele não conseguiu utilizar o jogador entrando desde o começo. O Everton Ribeiro saiu com cara de poucos amigos ontem. E eu não sei, e gostaria muito de ver para esse jogo contra o Fluminense, se o Vitor Pereira tem culhão de tirar o capitão da equipe, o jogador mais antigo do elenco do Flamengo, da titularidade para poder encaixar o Everton Cebolinha. Há que se lembrar também que o Pedro pode ser um desfalque para esse jogo contra o Fluminense. Isso salvaria a barra do Everton Ribeiro, que entraria na equipe jogando mais aberto pelo lado direito. Então, depende muito das condições clínicas que os jogadores se apresentarem hoje. Eu, por exemplo, eu não usaria o Everton Ribeiro mais na equipe do Flamengo, porque para mim já estou careca de ver que ele não está rendendo esse ano. Eu usaria esse carinha aqui, o Matheus Gonçalves. Mas para jogar sem o Pedro, o Gabriel tem que jogar dentro da área, ele não pode ficar saindo. Ele tem que entender que sem o Pedro de referência, ele vai ser a referência. Então ele tem que ficar dentro da área, ele tem que ter essa disciplina. Concordam comigo? Coloquem aí nos comentários como vocês armariam a equipe do Flamengo para jogar contra a equipe do Fluminense nesta quarta-feira. Então sim, o Vitor Pereira precisa de reforços sim, para montar a equipe do jeito que ele, Vitor Pereira, acha que é a maneira correta. Agora, pode-se discutir se o Vitor Pereira deveria estar fazendo isso ou se a diretoria do Flamengo deveria ter contratado um treinador que não trabalha com a forma como os jogadores estão acostumados a trabalharem nos últimos anos. É bom para tirar os jogadores do ponto de conforto também. É bom ter outros jogadores
para suprirem a carência da comodidade desses jogadores. Tem muito jogador acomodado nesse elenco do Flamengo. Então, trazer um Ângelo dos Santos, trazer um outro meia, um Isco, de repente, seria bom para fazer sombra nesses caras, para eles poderem correr atrás, não do prejuízo, que quem corre atrás do prejuízo só fica no prejuízo, mas para eles correrem atrás do lucro. Vocês concordam? Coloca aí nos comentários. Agora a diretoria não está conseguindo contratar ninguém também, né? Porque os caras agora vêm lá no topo. Os caras só querem contratar figurão agora, né? O Marcos Braz falou que o Flamengo só pode contratar jogadores a nível seleção brasileira. Nível seleções. Ele disse que não contratou ninguém durante a Copa do Mundo porque os jogadores estavam todos nas concentrações. Mas os jogadores não estão mais nas concentrações, não. A Copa do Mundo terminou em dezembro. Nós já estamos aí quase chegando no meio do março. E até agora não veio ninguém, o que mostra a incompetência, arrogância e prepotência de Marcos Braz, de Bruno Spindel, de Rodolfo Landim, incompetência do seu Juan, incompetência do Fabinho Soldado. Uma reformulação precisa ser feita no Flamengo, mas precisa começar de cima para baixo. E aí o técnico Vitor Pereira começa a se queixar de não ter reforços. Mas o técnico deveria encontrar soluções, né? Porque o time do Flamengo é um dos melhores elencos da América do Sul. Então, se ele não tem as peças para jogar do jeito que ele gosta de jogar, ele que monte o Flamengo da maneira que o Flamengo pode jogar com as peças que tem. Como que um dirigente contrata um treinador sabendo que ele joga diferente das peças que ele, dirigente, contratou para a equipe? É de uma incompetência, eu não consigo falar outra palavra. É de uma incompetência ímpar o que a diretoria rubro-negra faz. Os caras contratam um treinador pelo nome, não pelo estilo de jogo. Porque se fosse pelo estilo de jogo, o Vitor Pereira talvez não viesse para o Flamengo, ou viria avisado, olha, o nosso elenco é um elenco ali para 4-4-2. Não dá para jogar num 3-4-3, porque eu vou precisar comprar um ponta, vou precisar comprar um volante de maior vitalidade. Hoje eu não tenho isso no elenco. E aí o Vitor Pereira já chegaria sabendo assim, vou ter que quebrar o galho com esses caras um semestre inteiro, até os meus reforços virem e eu conseguir ir montando a equipe do jeito que eu quero. São coisas tão simples, né? De conversar, de argumentar, mas não. O dirigente brasileiro está acostumado a contratar o treinador e falar, esses são os jogadores, se vira. E o treinador, por outro lado, está acostumado a chegar e a falar, olha, eu preciso de fulano, cicrano e beltrano. E não faz nada com aquele elenco que tem aqui. Então, para mim, está errada a diretoria, está errado o Vitor Pereira, e é nessa bagunça que nós estamos e é nela que nós vamos ficar por um bom tempo. Muitas pessoas me interpelando hoje de manhã se o Flamengo realmente já conversou alguma coisa com o Jorge Jesus, se o Flamengo já tem aí acordado um contrato de 2 anos com o Jorge Jesus. Pessoal, eu vou falar aquilo que eu apuro, tá bom? Nem sempre vai ser a coisa certa, eu não sou o dono da verdade, não tem nada disso. Só posso passar para vocês aquilo que eu apuro. E o que eu apurei é que o Flamengo não tem nada com o Jorge Jesus, não fez nenhuma ligação até o momento para o Jorge Jesus. O Flamengo não vai pagar a multa de 20 milhões de reais para o Jorge Jesus, até porque o Jorge Jesus não vai aceitar. O Jorge Jesus está nas oitavas de final da Liga Europa, vai enfrentar o Sevilha, que está caindo aos trancos e barrancos do Sampaoli, tem grande chance de chegar às quartas de final da Liga Europa, então ele quer terminar a temporada com a equipe do Fenerbahçe, ele não vai sair agora, não adianta tentar ir lá e pagar a multa, porque ele sempre teve a ambição de ganhar um título na Europa, fora de Portugal, e ele tem essa oportunidade agora com o Fenerbahçe, ou pelo menos de avançar até muito mais longe com o Fenerbahçe, porque o Sampaoli está balançando para cair lá. O Sampaoli, sim, é um treinador que é muito bem quisto por essa diretoria, que se cair lá, começa a ameaçar o Vitor Pereira, aqui sim, mas com relação ao Jorge Jesus, não há, pelo menos das informações que eu colhi, absolutamente nada com o Flamengo até esse momento. Agora, você pode nos dar uma forcinha. Nós estamos fazendo uma rifa para eu tentar acompanhar o Flamengo a partir dos jogos do Campeonato Brasileiro. E essa rifa, ela é baratinha e você concorre a um manto sagrado do Mengão Queridão. Para isso, basta você me chamar no WhatsApp, fazer o Pix nesses números que estão aqui aparecendo na telinha, escolher um número e automaticamente a gente vai confirmar a sua participação no sorteio, valeu? Dá uma moral pra gente na rifa, pra gente tentar acompanhar o Flamengo mais de perto. Pessoal, hoje saiu uma notícia lá no UOL de que o Flamengo teria adulterado a cena daquele problema do dia 8 de fevereiro do Ninho do Urubu lá em 2019, né?
Uma situação muito triste que aconteceu, e na matéria do Léo Burlado, do UOL, ele diz que o engenheiro denunciou que o CEO do Flamengo, Belotti, pediu para o engenheiro para que ele arrancasse algumas fiações que estavam em más condições lá próximo onde aconteceu o acidente, para que as autoridades fossem lá fiscalizar e não encontrassem essas irregularidades. O Flamengo justifica que esse engenheiro está movendo uma ação contra o Flamengo por causa de pagamento indevido, isso, aquilo, e por isso estaria tentando se vingar do Flamengo. A diretoria do Flamengo já pagou a quase todas as famílias, se não me falha a memória, falta só meia família para o Flamengo pagar, mas tem que deixar uma coisa bem claro, não se trata apenas de dinheiro, se trata também por fazer justiça. Quem é pai, quem é mamãe, sabe o quanto dói quando um filho nosso se machuca, seja fisicamente, seja sentimentalmente. Imagina você perder a vida de um filho. São coisas muito graves e a gente deveria realmente bater mais nessa tecla para que a diretoria do Flamengo resolvesse os problemas, doa a quem doer. Porque nada que aconteça, se o Flamengo precisar demitir o CEO, que é amigo de longa data do presidente Rodolfo Landim, que trabalhou com o Landim nas empresas do Landim, não vai doer nada no Belotti, não vai chegar nem perto do que está doendo na família das vítimas. E nessa quarta-feira faz mais um ano dessa tragédia horrenda que aconteceu com a gente. Então, assim, eu gostaria muito de pedir ao Rodolfo Landim, de coração, encarecidamente, que facilitasse as investigações, que deixasse a apuração acontecer e que, se realmente comprovado for essa ordem do Marco Belotti, que é CEO dessa gestão do Rodolfo Landim, que ele seja sumariamente mandado embora, demitido, e que isso jamais volte a acontecer no Flamengo. Uma coisa é o que acontece dentro de campo, outra coisa é mexer com vidas, tá? Famílias aí destruídas que nunca mais voltarão a sorrir do jeito que sorriam. Eu falo porque eu sou pai, apaixonado pelos meus 3 filhos, e eu simplesmente não conseguiria viver sem um deles perto de mim. Nunca. Valeu, nação. Obrigado. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.